o Ijexá, que em princípio seria um padrão rítmico musical, originalmente né, que frequentava os terreiros e os cultos de candomblé, e aos poucos ele foi, né, migrando para atividades de rua também, em Salvador, na Bahia, já pelo final do século XIX, e com o tempo ele vai sendo incorporado à música popular brasileira. É muito importante pensar que o Ijexá não é somente um padrão rítmico, mas ele é uma referência sonora que faz parte de um complexo cultural ligado com a cultura africana, né, que migra para o Brasil, provavelmente advindo, né, dos grupos daquela região da Nigéria, identificado como Ilessa ou Ilessá, e daí a nomenclatura Ijexá. No candomblé, ele está originalmente relacionado principalmente com o culto ao Oxum. Ele começa a ser praticado por praticantes, né, de candomblé na Bahia, em época do carnaval, nas ruas, né, nos chamados afoxés, que seriam popularmente também chamado de candomblé de rua. Com o tempo ele se torna uma referência sonora também que serve à criação da chamada MPB ou da música popular brasileira. Pode-se dizer que a maior disseminação do ritmo do Ijexá como música popular brasileira, ela toma vulto mesmo pela década de 70. E nesse caso, Gilberto Gil é uma pessoa bastante importante. Quando ele chega, né, do exílio político em 1972, ele se interessa em procurar os membros do Ijexá e saber se o afoxé Filhos de Gandhi, né, fundado em 49, se eles continuavam ainda saindo no carnaval, e nota que há uma crise, eles estão praticamente desativados. Então Gilberto Gil começa a fazer um trabalho de procurar os líderes para fazer com que aquela referência, né, da musicalidade afro, que eles voltassem à atividade. E com o tempo isso vai se incorporando novamente à paisagem sonora da Bahia e vai se disseminando também para outras localidades do Brasil. A nossa turma é alinhada, Gilberto Gil passa a compor também dentro desse padrão rítmico do Ijexá. E tem músicas como Patuscada de Gandhi. Aonde vai papai Ojô? Vou depressa por aí, vou fazer minha folia com os filhos de Gandhi. Caetano Veloso também começa a compor dentro do ritmo do Ijexá, mas já não utilizando referências, né, temáticas da cultura afro. Ele já começa a utilizar temas de cunho mais lírico, amoroso, que é aquilo que predomina, evidentemente, nas músicas populares de um modo geral. Um exemplo bastante notório e reconhecido pela maioria dos brasileiros é a música do Djavan chamada Sina. O luar, estrela do mar, o sol e o dom, quiçá um dia a fúria desse front virá lapidar o sonho até gerar o som, como querer caetanear o que há de bom. Mais recentemente, de compositores ou compositoras mais jovens que não têm essa vivência com as tradições afro, mas que também já incorporaram esse padrão. Tem uma música gravada pela Roberta Sá, do Rio de Janeiro, que chama Pavilhão dos Espelhos, que também é claramente, nitidamente de um padrão dentro do padrão rítmico do Ijexá. Você mudou e eu também, tô aqui só pra saber que existe saudade, ainda bem. Isso vai mostrando essa incorporação, né, dentro da linha do tempo dos vários ritmos da cultura afro. Uma reflexão que eu acho interessante fazer, não para que não fiquemos somente no aspecto, vamos chamar assim, musicográfico ou de um estudo puramente da música, é uma reflexão mais de um caráter, eu diria, antropológico, sociológico, uma espécie de antropologia da música, para poder pensar esse procedimento, né,
da presença das músicas de tradição afro na cultura popular brasileira, como um processo das relações transculturais ou interculturais. Porque no caso do Ijexá é uma incorporação de um ritmo claramente reconhecido como africano, né, inserindo-se dentro de um espectro social mais amplo, e a gente tem que pensar que essa apropriação não se faz de maneira, né, positivista, de maneira desavisada, harmoniosa. Ela sempre implicou em processos também, às vezes, traumáticos, das relações traumáticas interculturais, sobretudo em se tratando das comunidades negras, que foram e continuam sendo, né, objetos de preconceitos. Quando se pensa em música de tradição afro, há de se pensar em cultura, há de se pensar em política. E a música não pode ser somente o elemento do deleite, do entretenimento. A música pode e tem que servir também para uma reflexão política, uma reflexão cultural, que é a preocupação que vimos tendo nos últimos anos quando tratamos de qualquer assunto relacionado com música ou com as culturas populares de um modo geral.